Hoje é dia 26 de setembro, nós estamos mais uma vez reunidos para celebrarmos o nosso encontro da série Vivendo um Curso de Amor. Esse é o episódio número 19 e o capítulo de hoje será o 12º, capítulo 12, A Origem da Separação. Houve um pequeno hiato, um pequena pausa entre o último encontro e esse, pois alguns de nós, inclusive o Júlio, que deve chegar daqui a pouco aqui nessa reunião, a Bud, eu e a Marisa, que está aqui também presente, estávamos num primeiro encontro internacional do curso de amor, que foi celebrado na Escócia, na comunidade de Findhorn. Então, nós estávamos reunidos por 5 dias, foram 44 participantes de 16 países diferentes, né? E só não teve mais participante porque o local do evento era limitado, né? Então, devido ao tamanho da sala lá em Findhorn, nós só pudemos acomodar 44, senão teria tido muito mais. Então é isso, eu estou dizendo isso porque o curso de amor, ele é universal, ele fala a língua de todos os países do mundo, ele está presente, inclusive traduzido aí para 11 idiomas, e tem mais idiomas vindo aí agora, inclusive o chinês. Teve a presença de coreanos lá nesse evento internacional, que foi organizado pela Take Heart Publications, né? Então é isso aí, só uma explicação, por isso que houve um atrasozinho, né, nesse episódio dessa série, mas vamos começar então. Bom, o capítulo 12 ele fala da origem da separação. Então, é um tópico extremamente importante, porque essa ideia de separação é a ideia ou a crença limitante devido à qual nós sofremos tanto, nós temos tanto medo. Porque, obviamente, se a gente se sente separado, separado assim no sentido psicológico, né? Não tão físico, mas psicologicamente separado, sabe? Essa sensação de que você não tem com quem contar, você está só nesse mundo, né? Quantas pessoas se sentem solitárias? Quantas pessoas que têm medo do amanhã? Elas não se sentem apoiadas pelo universo, pela criação. Então, esse capítulo discute um pouco essa crença que surgiu ao longo da história da humanidade de que o fato de termos esses corpos, né, e de termos então essa percepção externa de que as pessoas estão fora de nós, dessa visão, dessa percepção que o corpo nos proporciona, surgiu um pensamento muito estranho, foi o pensamento da separação. Esse pensamento diz: nossa, eu estou sozinho aqui. E se eu estou sozinho, eu preciso tomar conta de mim. E se eu preciso tomar conta de mim, nossa, eu preciso fazer esforço, eu preciso lutar, eu preciso me proteger. Então você cria um escudo imaginário, né, de que você tem medo. E esse medo, ele dá origem a miríades de problemas na nossa vida. Essa falta de segurança, essa falta de certeza sobre o amanhã, essa falta de certeza sobre quem somos dá origem a milhares de pensamentos e emoções aflitivas, emoções pesadas. Aí o capítulo está basicamente dizendo que essa crença, ela é completamente equivocada, ela não tem base alguma. Nós não estamos separados em momento algum de toda a criação. Agora imagine que o seu corpo está conectado a tudo e a todos. Mesmo que você esteja no meio de um deserto, você continua conectado a tudo e a todos, inclusive a isso que nós chamamos de Deus, ou Criador, ou essa fonte amorosa da qual surgiram essas consciências individualizadas das quais fazemos parte. Então, o equívoco foi falta de discernimento entre individualização e separação. Ao tomar esse corpo físico, nós nos individualizamos, mas nós não nos separamos da criação, nem do Criador. Portanto, podemos contar 24 horas por dia, seja onde você estiver, no deserto, no meio do oceano, no meio de São Paulo, no meio de Nova York, com isso que nós chamamos de o poder da criação. O poder da criação é o amor. E aí o primeiro parágrafo desse capítulo fala uma coisa bem assim, bem humorada. Ele fala, né, de que
Bom, você está falando de amor? Ah, não. Amor eu conheço, eu sei o que é amor. Me fala de algo do qual eu não conheço, né? Então, invente aí um termo pomposo, tecnicamente sofisticado. Vamos falar de física quântica, vamos falar de quarks, vamos falar de coisas aí que a mente pensa que são coisas mirabolantes. Aí eu vou começar a acreditar que essa força misteriosa pode sim me proporcionar isso que eu estou buscando. Mas falar de amor? Hum. Mas é essa simplicidade do amor, essa acessibilidade do amor, é o que o curso está nos oferecendo. Ele está basicamente nos dizendo: você não precisa inventar nenhum termo complicado. É o simples do dia a dia. É esse amor que você já sentiu em algum momento da sua vida e que ainda sente, que é a tua fortaleza. Se você sentir, permita-se ser amado, permita-se sentir esse amor, e você vai descobrir que você não precisa mais nem dessa espada, nem desse escudo, nem de atacar, nem de defender. E de que esse amor nos conecta a tudo e a todas e a toda a criação. E quando eu falo criação, estou falando de plantas, estou falando do mar, estou falando das areias do deserto, estou falando de árvores, de tudo, de animais. Eu havia comentado no comecinho aqui que nós estávamos em Findhorn, na Escócia, né, celebrando o primeiro encontro internacional do curso de amor. E essa comunidade de Findhorn, ela cresceu com base na intuição de certas pessoas na década de 50 e 60 que começaram a descobrir a conexão com o mundo dos elementais da natureza. Então, essa comunidade Findhorn surgiu com pessoas entrando em contato com plantas, escutando os elementais da natureza, descobrindo essa conexão com o mundo vegetal, com o mundo das plantas, que obviamente se estende também ao mundo dos animais e a toda a criação, enfim. E só para terminar a minha partilha, existe um parágrafo aqui, que é o parágrafo 8. Então, capítulo 12, parágrafo 8, que diz: incerteza de qualquer tipo é dúvida sobre teu ser. E aqui um parênteses, na nova edição do curso de amor, essa palavra ser é com letra maiúscula no S, ou seja, está falando do nosso real ser. Então, repito, incerteza de qualquer tipo é dúvida sobre teu verdadeiro ser. É por isso que este curso tem o propósito de estabelecer tua identidade, pois dela virá todo o resto. Essa, para mim, é uma frase muito tocante. Eu falei, meu Deus, então nós não precisamos mudar o mundo. E não há centenas de coisas que eu preciso mudar na minha vida. Apenas uma única mudança é necessária. É a questão da identidade. Quem sou? Será que eu sou esse ser separado? Será que eu sou este corpo? Será que esse corpo define quem sou? Será que as memórias do meu passado definem quem sou? Será que a minha profissão, o meu gênero, né, identidade, naturalidade, nacionalidade, etc., etc., definem quem sou? Não. A nossa identidade não é isso que a gente está vendo fora. Não é isso que foi aprendido. A nossa identidade é algo eterno, imutável. É a única coisa da qual podemos ter certeza. É a única coisa que não pode ser ameaçada, afetada, danificada, ferida por nada que possa ocorrer durante a nossa experiência humana. Essa é a certeza da qual nós temos. E essa certeza remove todo o medo, ela tira toda a dúvida, ela nos dá essa fortaleza, essa certeza de que em qualquer momento eu posso olhar aqui para dentro, sentir essa presença de ser e descobrir que essa presença dentro de mim, essa consciência desperta, esse ser, digamos assim, com letra maiúscula, né, de S maiúsculo, ele é tudo de que preciso. Ela é a minha proteção, a minha providência, a minha sabedoria, tudo. E que em qualquer momento que eu tiver dúvida, que eu tiver medo, que eu tiver qualquer incerteza, qualquer dúvida, tudo que eu preciso fazer é simplesmente relaxar.
respirar e saber que dentro de mim, meu próprio ser, pode me proporcionar todas as soluções para os problemas que podem vir a surgir, as respostas para as dúvidas das quais eu posso ter, o dinheiro, a providência, a luz, tudo, qualquer coisa se resolve com esse toque da presença do ser dentro de nós, que é Deus dentro de nós, é a criação dentro de nós. Nós somos a criação. Ou seja, nós não somos a criatura. Né? Veja o detalhe aqui. Esse capítulo está dizendo, não é que nós somos uma criatura de Deus. Nós somos a própria criação. Nós não estamos separados de Deus, nem da criação. Portanto, nós somos a criação inteira. É isso aí. Esse é o fim do medo e o início da vida com base no amor. Né? Essa força que nos dá e nos proporciona tudo. É o capítulo 12, Origem da Separação, foi o que eu senti, essa é a minha experiência. Vou convidar agora a Budi que compartilha a sua experiência com esse capítulo. Boa noite a todos e muito feliz em encontrar de novo. E essa vez, Rodrigo falando experiência de vivência de curso de amor, encontro internacional, eu experimentei com as pessoas, vários lugares do mundo e falando a mesma língua, língua de amor. Então, esse compartilha de amor é universal e atemporal. Antes, eu encontrei Rodrigo na Mongólia e a gente subindo montanha na cidade capital. Tem montanha chamada Bogd Mountain. Essa aqui é mais alta da cidade. Então, a gente fazer uma piquenique para subir e tem conversa entre nós. Eu tenho muita curiosidade. Eu quero saber o que é verdade. E tem essa pergunta para o Rodrigo aqui no momento. Mas a verdade não é muito mudança e verdade hoje sim, amanhã não. Eu quero verdade verdadeiro. Essa aqui é a pergunta que eu fiz com o Rodrigo. E aquela época, Rodrigo respondeu, verdade é atemporal e universal. Que é universal? Então, amor é a verdade. E essa experiência, a gente, curso de amor falando, a gente não define o que é amor, mas a gente sabia experienciado efeito do amor. Então, esse encontro eu experimentei com todas as pessoas, encontrando esse primeiro encontro, Co-Creating in Oneness, como Cocriação na na unicidade, foi o tema do unidade. evento. Isso. Esse evento, e todo mundo escolheu nossa ser amorosa, ainda experimentando a vida, trouxe diversity, Diversidade? diversidade, alguma coisa acontecendo, todo mundo escolhido ser amorosa. Esse aqui me tocou muito. E esse capítulo falando define nossa identidade, que nós verdadeira, truly who we are, verdadeira quem nós somos. Isso. O que é verdadeiro, verdade é amor. Isso é, muito bom. Gratidão, Budi, pela partilha. Bom, vamos convidar o Rossini. Boa noite a todos. Esse assunto é muito interessante porque ele é da minha interpretação, é um dos pilares do curso de amor. Eu gostaria de enfatizar um pouco o aspecto corpo. Talvez a representação maior da separação tenha sido o corpo. O corpo, quanto mais nós
identificamos com ele do ponto de vista de separação, mais ele reforça essa separação, mais eu confiro meus 5 sentidos, mais eu me vejo separado dos demais, porque os outros são diferentes de mim. A minha identidade corporal é completamente diferente uns dos outros. Tão diferente que as nossas impressões digitais não existem nenhuma delas iguais. São 8 bilhões de impressões digitais nesse universo mundano, não é mesmo? Então, mas o curso em Milagres ainda já nos falava que o corpo é neutro. E eu particularmente, tinha uma certa dificuldade em entender isso, mesmo porque, sendo ortopedista e lidando com corpos, com formas, aquilo era muito difícil eu aceitar alguma coisa que não fosse a materialidade do existir. Muito bem, mas aí, à medida que a gente vai desconstruindo isso, a verdade vai chegando e se revelando. Eu estava ouvindo aqui o Rodrigo, mas a Bud e a Ana também falando sobre um crachá lá do Piauí, que tinha uma sementezinha de que é? Rúcula? É rúcula? Eu não sou muito bom de folha, não, mas está bom a rúcula. E que a rúcula tinha uma sementinha de rúcula dentro do crachá, que o crachá era orgânico, e que o Júlio pegou esse crachá e chegou em BH e plantou, e aí brotou-se a rúcula se revelou. Mas como? Uma coisa que está ali inerte, num lugar totalmente diferente dela mesma, do que ela é, né? Que uma semente, o objetivo, a finalidade dela é brotar-se. E quando ela está no lugar seco, distante da terra, era para se considerar que ela teria morrido. À medida que plantou, o milagre aconteceu, porque ela floresceu. Mas então o que aconteceu? Uma coisa que aparentava estar inerte e viveu, porque ali a vida estava ali, nela. Vida, Deus e criação são sinônimos. Então, na corporeidade, é impossível a gente entender e aceitar isso, não é mesmo? Por isso que a gente tem tanto medo, medo da morte, medo da doença, medo da finitude, porque a identificação corporal só reforça isso, não é mesmo? E aí vamos dar um mergulho lá dentro do corpo. Vamos tirar o aspecto de que o corpo é neutro e vamos dar um mergulho lá dentro dele. O que é o corpo em si quando ele é além da corporidade, além da fisicalidade? O corpo é composto de trilhões de células, células essas que trabalham em íntima harmonia entre elas. Não existe desarmonia ao nível do funcionamento corporal. O cérebro é composto de vários neurônios que são interligados por filetes chamados axônios, eles se comunicam entre si. E o mais interessante é que isso tudo acontece sem a gente estar pensando nisso. Isso faz parte de uma organização cósmica regida por um maestro só. Esse maestro é o que nos criou. A beleza do que nós somos está exatamente naquilo que nós não vemos, aparentemente. Mas a beleza de tudo isso está naquilo que nós sentimos. E sentir Deus é sentir o amor. Por isso que não dá para a gente descrever Deus. Nós vamos descrever Deus com símbolos de palavras que nós aprendemos que elas são oriundas de um aprendizado cartesiano. Isso não define Deus. Define Deus é o abraço, é o olhar, é o acolher, é o relacionar um com os outros. Como assim relacionar um com os outros? Porque quando nós colocamos, jeito de falar, quando nós colocamos Deus na jogada, ele se revela. Quando ele se revela, nós não temos dúvidas. Tá? Isso é a antisseparação. A separação nos afasta.
Deus nos une. E quando nós nos unimos, a fonte da graça, a fonte do amor se revela, que é o nosso coração em plenitude relacional. Então, a separação ocorreu aonde? Na mente do filho que quis experienciar uma. Estou querendo dar uma passeada aqui, separado do papai, para ver como é que a coisa funciona. Jeito de falar, brincadeira, tá bom? Mas o Cristo, o resgate do que nós estamos fazendo, voltar para casa, nada mais é do que nós voltarmos para quem somos. Por isso que aí nós estamos diante de nós, o curso que o Cristo nos envia, que nada mais é do que a gente relembrar que realmente somos isso. Não há mais espaço para a gente negar isso. Há espaço para a gente aceitar o que é. Sem querer brigar com nada nesse mundo, aceitar tudo da maneira que é, aceitar a vida da maneira que é. A sementinha aceitou ficar inerte no crachá até que ela viu condições para ela se revelar. E ela se revelou. Nós somos um pouco essa sementinha que está no crachá. Enquanto nós nos sentimos e acreditamos estarmos separados, nós, mesmo assim, nós temos o potencial de florescer, tá bom? Então, florescer é o nosso propósito. Florescer é a nossa libertação. Amém. Amém. Gratidão pela partilha, Cine. Vamos ouvir a Ana Maria? Boa noite. Mais uma vez, eu gostaria de falar sobre a questão dos relacionamentos e a questão da desunião, porque a origem da separação, aqui no parágrafo 10, nos dá assim, uma clareza sobre como nós nos sentimos. E começa assim: essa é a única desunião causada pela tua decisão de escolher a separação. E trata-se apenas de uma separação de teu ser, com letra maiúscula. Eis aqui o ponto mais difícil de se comunicar, pois contém uma contradição. A única contradição que criou o mundo que vês e a vida que vives. Apesar de ser impossível que algo tenha dado errado na criação de Deus, algo deu errado. Tudo o que necessitas fazer é olhar ao teu redor para saber que isso é assim. E em vez de ser desencorajado por essa notícia, suspiras de alívio, pois sabias que isso era verdade e, no entanto, sentias que esse era um segredo mantido oculto de ti. E aí vem a parte que eu mais gosto. É como se te dissessem continuamente: tudo está bem, embora saibas que isso não é verdade. Se tudo está bem, então deve ser apenas tu que estás errado. E aí vamos ver que coisa linda que é esse próximo parágrafo. Toda a criação parece fluir em perfeita harmonia. As estrelas iluminam o céu, o sol e a lua cumprem a função que lhes foi dada. Os animais do mar, da terra e do ar são exatamente aquilo que seu Criador lhes criou para ser. As montanhas se erguem em toda a sua majestade. Os rios fluem e as incontáveis areias do deserto são levadas pelo vento em um movimento sem fim. Tudo parece ser aquilo que é e o que sempre foi, exceto, talvez, pela marca do homem sobre tudo. Ainda assim, a lua continua sendo a lua, mesmo depois de ter sido aterrissada pelo homem. A terra continua sendo a terra, apesar de vossas rodovias, ruas e pontes. E em algum lugar desconhecido para ti, a paz continua sendo a paz, apesar de vossas guerras, e a felicidade continua sendo a felicidade, apesar de vosso desespero. Então, o que me
traz assim a atenção para esses dois parágrafos, exatamente como nós não nos damos conta de que é uma decisão que nós estamos tomando para viver a desunião. E isso é uma contradição tão grande que os nossos sentimentos não podem ser de bem-estar, porque nós não conseguimos ver o mundo como ele é, com essa criação inabalável, em que tudo é funcional, em que a natureza está toda nessa beleza indescritível, das mínimas às grandes coisas, para nos mostrar que nada mudou. E se tudo está fluindo em harmonia, por que que eu não posso sentir que está tudo bem? E quando eu falo essa frase, algo deu errado. Meu Deus, que coisa maluca, que coisa louca. Algo deu errado na criação de Deus. E isso é uma coisa de que me convida a descobrir o segredo que sou eu mesma que estou, vamos dizer assim, nessa condição de escolher a separação. Então, a minha identidade verdadeira, como diz Budi, que ela queria conhecer uma verdade, mas uma verdade verdadeira não vai funcionar, porque Rodrigo podia dizer para ela com todas as letras, com todas as palavras, mas ela precisava sentir, está tudo bem. E esse encontro entre 44 pessoas de 16 países diferentes, como isso poderia funcionar e todos eles poderiam sentir nesse encontro, está tudo bem. Se nem sequer falam todos a mesma língua e conseguem compreender a linguagem trivial, mas então eu gosto muito da lembrança de Rodrigo de dizer que precisamos desse amor, a simplicidade de um lar, a simplicidade das coisas cotidianas. E se algo deu errado, está em mim abraçar. O que é isso? Aí tem alguma coisa que eu posso escolher, que eu posso decidir, e eu não quero mais escolher a separação. Me lembro bem que no último subtítulo do curso em Milagres, diz assim: escolhe outra vez. E eu acho que esse subtítulo, Escolhe Outra Vez, também está no curso de amor, no texto, porque nós precisamos estar sempre escolhendo outra vez. E aí, que bom é sentir que estamos em união e relacionamento, seja de mente e coração, seja com o meu irmão, seja com a natureza, seja com o ar que eu respiro, que nem sempre eu tenho nem consciência disso, né? Que eu tenho direito a todo o ar que eu puder respirar para sentir a vida, e é exatamente essa ideia que me dá toda a oportunidade de descanso, que é o que o curso de amor traz em primeiro lugar. Vamos descansar para escutar com o coração, escutar em relacionamento e união, escutar que tudo parece fluir em harmonia. Mas eu posso ter certeza que essa é a verdade verdadeira. Tudo flui em harmonia. E se eu não estou em harmonia, eu posso escolher outra vez. Eu posso tomar a decisão de me unir, em vez de achar que algo deu errado e que há alguma coisa fora de ordem. Então, somos nós, com os nossos irmãos, que vamos estar criando, né, esse novo. E criar esse novo, é como eu disse no início, é ver todos nós, todos juntos, todos reunidos, todos sentindo, está tudo bem. Obrigada. Tudo bem. É,
Tem a música que fala tudo bem, tudo zen, né? Uhum. Eu acho muito interessante o que você falou, Ana Maria, porque o que deu errado foi essa visão equivocada. Ou seja, não tem nada essencialmente errado na criação. O que deu errado foi que nós passamos a perceber as coisas de uma forma errada ou equivocada, né? Percepção da separação. E aí você começa a dar tudo errado, dá tudo errado porque você não está vendo a realidade, você está vendo uma ilusão. Mas a realidade continua lá, é aquele parágrafo lindo que você leu, né? Até poético, né? A lua continua sendo a lua, o deserto, o mar, né? Então, o universo não perdeu, a gente não estragou o mundo. O céu continua aqui agora, mas nós precisamos, então, reverter aquela crença que a gente criou, né? E voltar a ver o real, né? Tão simples quanto isso. Então, tá tudo bem. Gratidão, Ana Maria. Gratidão, Eu eu que adorei agradeço. ter lido esse parágrafo tão bonito. E agora vamos ouvir a Virgínia. Oi, boa noite, pessoal. Saudades de vocês. Fazia tempinho, né, que a gente não se via. Então, eu estava lendo esse capítulo hoje e tem tantos aspectos nele que eu acho que é muito, muito gostoso, digamos assim, de você saber que assim como a Ana falou, que a gente fez uma escolha equivocada, né, e Rodrigo falando, mas a gente pode fazer a escolha certa, né, agora. E a escolha certa é você voltar para o teu ser real, né? E Jesus fala, acho que no parágrafo 6 ele fala assim, a vontade de Deus para ti é a felicidade. E disso podes ter certeza. Alinhar tua vontade com a de Deus é apenas fazer deste estado a certeza de teu lar. E aí ele vai em frente dizendo que se a gente faz isso, a gente encontra um descanso totalmente sem esforço. Mas como vocês mesmos falaram, a gente tem medo, né? A gente tem medo porque a gente não sabe. A gente está descobrindo, está relembrando, aliás, do nosso ser verdadeiro, né? E quando a gente tem medo, a gente começa a querer controlar as coisas. Por exemplo, seria bom quando eu tenho que tomar, por exemplo, uma decisão, um caminho entre um lugar e outro, de fazer de uma forma ou de outra, e aí vem aquela dúvida, e eu quero ter um pouquinho de controle de o que vai ser lá no fim, se eu tomar esse caminho, ou será que eu devo tomar outro? Porque como que seria lá no fim? Então, isso é o que estraga a nossa conexão com o nosso ser verdadeiro, porque é o controle, né, de você não ter sofrimento lá na frente. Então, a gente deixou, ontem até a gente estava falando na reunião, a gente deixou de ter aquela confiança absoluta. E eu tenho visto e experimentado na vida que a gente não vai ter a certeza do que está lá na frente, mas a tua conexão te dá o primeiro passo. E você coloca o pé, como diz a Doris ontem, Deus coloca o chão. Aí você dá o próximo passo e Deus coloca o chão de novo. Você sabe onde está caminhando, né? E eu sempre vi isso na vida. Eu dou o primeiro passo, o segundo é Deus que me faz dar. E daí vem o terceiro, vem o quarto, vem o quinto. E é isso que Deus fala para a gente, que o nosso ser verdadeiro fala para a gente. É isso que a gente é. E a gente tem que confiar nesse ser verdadeiro, porque ele sempre, sempre, sempre vai levar a gente para o amor, através do amor, né? O universo é totalmente benevolente, a gente só está ganhando o tempo todo. Tinha mais alguma coisa até que eu queria falar para vocês, não sei se está no parágrafo 20. Ah, depois eu quero falar uma coisa sobre o parágrafo 16, que é essa confusão, assim, uma curiosidade
sobre essa confusão aí de Pai, Filho, Espírito Santo, sabe? Eu quero contar uma coisa assim para vocês que eu achei muito curiosa. Mas eu acho que está no parágrafo 22, que Jesus fala para a gente, assim a participação do Filho na ideia da separação pareceu originar uma vida totalmente reformulada, um destino diferente daquele que já estava escrito. Quer dizer, então Deus já tem um destino perfeito para a gente. E às vezes a gente toma o outro pedaço ali, e o destino não vai ser tão perfeito, né? No entanto, tal participação não poderia resultar de nada além da ideia original, e não poderia acontecer na realidade, mas apenas no aspecto externo da vida que a precedeu. Então, o aspecto externo é o nosso ser pessoal não unido ao nosso ser real, né? Daí ele fala assim, a ideia da separação não mudou nada na realidade, mas tornou-se um drama encenado em um palco tão real que parece a realidade. Quer dizer, quando muda totalmente essa unidade, quer dizer, essa separação e volta para a unidade, você vai acabar tendo um novo destino. E é o que Jesus fala, que vidas ordinárias vão se tornar vidas extraordinárias, porque é impossível que você não viva assim no total amor. E quando você descobre quem você realmente é, você descobre quem todo mundo é, que todos são. E isso eu acho que é maravilhoso. E não só as pessoas, mas tudo, né? Tudo que cerca a gente. Eu estava sentada na grama outro dia ali e estava caminhando aí pelo jardim mais para frente lá no bosque. E a primavera, ela é muito marcante, né? Então eu estava percebendo assim fragrâncias, mas tão fortes, tão deliciosas, de florzinhas assim mínimas, jasminzinho mínimo, sabe? E às vezes você passa, você vai a metros e metros de distância e aquilo te acompanha. E você percebe também, eu percebo assim, aqui tem as árvores onde caem as folhas no inverno, né? Começa a cair no outono, e outras que não. Então, essas que caem as folhas, elas estão felizes agora, porque é um verdinho clarinho que está brotando. Não é o mesmo verde das árvores que não perdem as folhas. Então, você vê assim esse amor que tem para a gente de cada hora, cada dia, cada semana, você vê um verdinho, uma única folhinha se mostrar num tom totalmente diferente, né? As cores, o amor que a gente recebe através desse perfume, dessas fragrâncias. Então, eu acho assim tão maravilhoso. O Rodrigo estava falando de Findhorn, né? Da descoberta dos elementais. Na minha casa antiga, eu fiz uma reforma no jardim. Eu fiz uma reforma que levou uns meses, assim, porque eu tirei uma parte do jardim e fiz um deck. Na outra parte, eu coloquei um piso de tijolo que fazia desenhos. Então, foi muito mexido na grama, na terra, nas plantas, foi tirado tudo daquilo ali. E eu tive um sonho, e eu lembro assim claramente até hoje, que as plantas estavam super irritadas e bravas comigo. Elas falavam comigo assim, todas pareciam como se fossem homenzinhos mais velhinhos, e elas falavam comigo de bico, batiam o pé no chão, eram umas botinhas que elas usavam, assim, tinham personalidade, sabe? Então eu fico pensando assim, meu Deus, é tanta coisa que a gente não percebe, né? É uma gama assim de cada plantinha tem tanta multidimensionalidade. E a gente está aqui para descobrir tudo isso, né? Eu acho assim, tenho um entusiasmo enorme com todas as descobertas do amor aqui, enquanto estamos por aqui. Então, agora deixa eu falar do 12:16. Eu até resolvi anotar umas coisas assim, porque eu acho interessante essa origem da Trindade, sabe? Como símbolo. Então, 12:16, Jesus fala assim: essas palavras
Pai, Filho e Espírito Santo, assim como a palavra amor, são apenas símbolos representando ideias que representam aquilo que é. O fato de que fizeste de teu pai uma figura singular, de alguma maneira maior do que o filho, e aceitaste o Espírito Santo como algo muito fora da tua compreensão, apenas explica a natureza do erro que precisa de correção. Né? Então, Jesus fala assim, que embora as palavras, assim como os símbolos, não possam explicar plenamente aquilo que não pode ser simbolizado, oferece um início a ser completado por meio das memórias de teu coração. Então, eu acho assim, Jesus ali, ele vai tentando, ele fala mesmo que essa história do Espírito Santo é muito difícil para a gente compreender, e ele fala que a Trindade é apenas um símbolo que necessita de correção, né? Inclusive, depois ele fala que a gente podia trocar a palavra pai pela palavra criação. E eu entendo assim que Jesus as escrituras colocaram a palavra pai porque era uma sociedade extremamente patriarcal, onde quem tinha poder era o pai, e se o pai morresse, quem tinha poder era o filho mais velho. Sempre essa sociedade muito patriarcal. Mas eu achei interessante, a Trindade é muito mais antiga do que o cristianismo. Então, no Egito, você tinha a Trindade formada por Ísis, Osíris e Horus, o pai, a mãe e o filho. Na Grécia, você tinha Zeus, Maia e Hermes. E Hermes, que é o que nasceu de Zeus e Maia, que seria o filho, ele é o mensageiro entre Deus e os homens. Então, ele quase que fica como se o papel do Espírito Santo para o cristianismo, né? Em Roma, né, na época dos romanos, você tinha Júpiter, Juno e Minerva. Minerva, na verdade, seria a filha da mulher Junos, da mãe Junos e de Júpiter, que era o rei dos deuses. E, de alguma forma, como a religião cristã que a gente tem hoje nasceu, veio trazida pelos romanos para Roma, então foi criada uma doutrina, né, da Igreja Católica Romana. E essa origem eu achei curiosa, eu estou me estendendo, mas achei uma curiosidade interessante. Essa origem dessa trindade, dessa definição, foi adquirida no Concílio de Nicéia, depois de 325 anos de Cristo. E é contestada por muitas religiões. Judaísmo não tem Pai, Filho e Espírito Santo, não tem trindade. Islamismo não tem trindade, né? E mesmo igrejas cristãs hoje em dia contestam isso. Mas é interessante que tinha duas vertentes diferentes. Então, tinha como se fosse dois teólogos políticos para decidir esse conselho de como colocariam Jesus ali. Então, tinha Ário que achava que Jesus era Deus, não era filho, não era nada. Então, era Deus que veio para a Terra para experimentar uma experiência humana, mas era o Deus Todo-Poderoso, assim como se fosse mais Deus do que os outros, entende? Tem um pouco de verdade, mas tem também os equívocos. O Atanásio, ele achava que Deus e nós, entre aspas, criaturas e criador e criatura, somos assim como Jesus falava também. O Pai é que faz as coisas, o Pai é que faz os milagres, vocês também são deuses e podem fazer mais do que eu. Então, ele já trazia aquela história assim de que você é Deus também, junto com Deus, apesar de nascer num corpo. Então, eu achei interessante trazer para vocês, porque como Jesus fala isso aqui, dessa compreensão do Espírito Santo, é complicada mesmo, porque Jesus fala na linguagem cristã,
Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Obrigada, pessoal. Ah, gratidão, Virgínia. Muito bom a sua partilha. É isso aí. Então vamos lá, Gustavo. Então, gente, boa noite a todos. Esse capítulo, ele tem um conteúdo muito significativo, realmente. Quando Jesus fala do termo da separação aqui, ao que ele está querendo se referir? Ele está se referindo ao mundo que nós percebemos, né? Que é um mundo que a gente percebe muitas mazelas e muitas infelicidades acontecendo nele. Esse mundo que se apresenta diante da nossa experiência, ele não é real na essência. Ele não é real porque Deus não criou essas ideias, né, de mal, conflito, separação, medo, culpa e toda sorte de outras ideias negativas, né? Mas a separação, ela nos proporciona termos a experiência dessas coisas, né? E isso parece ser tão real na nossa experiência que Jesus sabe que nós estamos vivendo esse mundo como se ele fosse real, e para nos proporcionar escapar de ter essa experiência, esse destino, né? Ele, ele nos orienta aqui no curso, né? Lá no prefácio do curso, ele tem um parágrafo em que está escrito assim: em toda a história do mundo, muitos fizeram obras boas, heróicas e às vezes milagrosas, sem que o mundo deixasse de ser um lugar de miséria e desespero. O que é mais arrogante? Acreditar que tu, sozinho, podes fazer o que milhões de outros não conseguiram? Ou acreditar que tu, em união com Deus, podes fazê-lo? O que faz mais sentido? Escolher tentar novamente o que outros tentaram e não conseguiram, ou escolher deixar o velho para trás e escolher um novo caminho, um caminho em que te tornas o realizado e ao realizar-te trazes o novo à existência. E ainda no outro parágrafo, Jesus diz assim que não há uma só alma que venha neste mundo e que não chore com o que vê. Então, quando ele está descrevendo essas coisas para a gente, ele está falando da separação, né? O que o senso de separação é capaz de fazer com a nossa experiência no mundo, a nível individual e a nível coletivo também, né? Só que o homem não, ele não deveria estar vivendo assim, como foi lido em uma passagem aí, falou que Deus já tinha um destino pronto para a gente, uma história já escrita, com um fim, vamos dizer assim, um final feliz, né? Mas uma vez que a ideia da separação entrou na mente do Filho de Deus, é como se toda a história dele fosse reformulada e ele se enveredasse por um destino diferente, né? Ele tem um fim diferente, uma história diferente e vive uma vida diferente daquilo que estava prevista para ele viver. Então, é por isso que esse capítulo ele é importante, quando ele fala da origem da separação, né? Ele diz que em algum momento, fora do tempo, ou seja, antes que o tempo viesse a existir, né? Porque o tempo não é um elemento, vamos dizer assim, eterno, ele não faz parte da eternidade. O tempo não existe desde sempre. É como se houvesse um tempo antes do tempo em que o tempo começou. E a partir daquele momento em que o tempo começou, é que deu-se o início à história da separação. Mas antes do tempo, ali, o Filho de Deus vivia na eternidade, na sua realidade atemporal, né? E nessa realidade veio uma ideia na mente do Filho de Deus que seria, que se pudesse ser expressa em palavras, seria algo como uma curiosidade que despertou nele uma vontade de como seria a minha vida se por um acaso eu existisse separado do meu Criador, né? Como seria o meu ser, como seria a vida, como seria o meu relacionamento com tudo, como seria a dinâmica de todas as coisas que acontecem. Ele teve essa curiosidade. E no momento em que ele teve essa curiosidade, justamente por ele ser um com o seu pai, um com a sua fonte, que é criadora, ele também é criador, então seguiu-se a ele
a resposta ao que desejou experienciar, né? Só que essa resposta não poderia acontecer na realidade atemporal onde ele estava. Por quê? Porque era uma curiosidade que era uma pergunta, né, que não tinha a ver com a natureza da criação, não tinha a ver com a natureza do seu criador e não estava apoiada nas ideias, né, que o criador tinha para si, para seu filho, para toda a criação. Então essa resposta ela só podia acontecer em um cenário externo, em uma espécie de palco, em uma espécie de representação, né? Que é esse aspecto externo da vida em que nós estamos vivendo aqui. Só que o curso diz assim, nesse momento, quando o filho ele vai ter a vontade de criar a experiência que ele deseja, né? O que que acontece? Quando Deus cria estendendo o seu próprio ser, que é amor, né? E ele estende o amor para o seu filho. E o filho recebe de Deus tudo aquilo que Deus é. Então, quando o filho cria, o filho também tem a capacidade de criar estendendo o amor, né? Isso é a extensão. Se o filho ele almeja criar, não estendendo a ideia original que vem de Deus, do Pai, né? Que vem do amor, mas ele muda ali algo na natureza da ideia que ele está querendo criar. Então, a extensão, por assim dizer, foi interrompida e ali ele passou a criar uma outra coisa que não era a extensão do amor de Deus. E nessa interrupção da extensão é o momento em que ele cria as ideias de separação que só podem acontecer num aspecto externo da vida. E é nesse âmbito da representação, né? É nesse âmbito de uma vida como se fosse em cima de um palco, né? Não na sala do cinema, não na sala do teatro, que é onde eles realmente se encontram, mas em cima de um palco, que é uma realidade como é uma realidade secundária. Somente ali é que é possível acontecer uma ideia diferente da extensão. Então, é por isso que a separação só pôde acontecer num aspecto externo da vida, né? Em cima de um palco. Ela não aconteceu na realidade, ou seja, na sala do teatro tudo continua exatamente como está. É só em cima do palco que parece estar acontecendo alguma coisa diferente. Só que o curso ele ainda traz mais um elemento que é importante, né? Ele diz que mesmo em cima do palco a extensão ela não foi interrompida, ela continua acontecendo. Ou seja, todas as ideias que fazem parte da realidade do Filho de Deus, que ele recebe de Deus, né? No momento em que Deus o cria e compartilha com ele todo o amor que ele é, o Filho nunca perde essa capacidade de continuar estendendo essas mesmas ideias que ele recebe do amor para as suas criações. E essas ideias estão presentes, inclusive, aqui, no palco em que a gente se vê vivendo neste mundo. Só que, quando o curso fala isso, aí ele já começa também a trazer outras ideias para que a gente possa nos familiarizar e nos abrir para essa verdade, né? Ele diz que o amor e todas as ideias que dizem respeito ao amor existem numa realidade que é atemporal, numa realidade que é invisível, numa realidade que transcende aquilo que os sentidos conseguem ver. E isso o curso vai falando lá nos primeiros capítulos, quando ele vai discorrendo sobre o que é o amor, né? Ele diz que o amor, a face de Cristo, ela só pode ser vista quando a gente fecha os olhos para essas aparências que nos mostram só aqueles aspectos que parecem dar vida à separação, né? Então, o curso começa a trabalhar com a gente a questão de crenças. Ele vai nos trazendo a crença da unidade, a crença do amor, a crença deste mundo perfeito que o amor cria, que o amor já criou desde o princípio e que ele tem uma história e um destino certo para cada um de nós. Essa história, ela está acontecendo ainda, mas isso é encontrado internamente quando nós nos abrimos para uma realidade que transcende
aos sentidos. Então, o curso ele nos encoraja a não acreditarmos tanto no que acontece, aquilo que a gente vê com os sentidos, e a gente confiar que essa verdade da unidade, essa verdade a respeito do amor, ela é a verdade sobre nós aqui, mesmo enquanto estamos vivendo neste mundo, né? Porque a extensão não foi interrompida. E aí entra aquela bela passagem que a Ana Maria leu, onde ela diz assim: a terra continua sendo a terra, apesar de vossas rodovias, ruas e pontes. Em algum lugar desconhecido para ti, a paz continua sendo a paz, apesar de vossas guerras. E a felicidade continua sendo felicidade, apesar de vosso desespero. Na medida em que é possível descrever a separação com palavras, isso é o que aconteceu. Uma ideia de separação entrou na mente do Filho de Deus. Como qualquer outra de vossas ideias, essa ideia não deixou sua fonte e, tampouco, mudou a essência de vossa fonte em absoluto. Embora uma ideia de férias de aventura, quando materializada, poderia remodelar a vida que dela participa, não mudaria quem a pessoa é, quem seu pai é, ou a natureza da família em que ela nasceu. Tudo que mudaria seria a forma de sua vida, o que aconteceria nela. Talvez os lugares em que aconteceria ou as pessoas que fariam parte dela. Em resumo, os aspectos externos da vida. É só para dizer, apesar de todas as aparências que a separação nos apresenta nesse mundo, que nos traz esses cenários de guerra, conflito, tristeza, enfim, toda sorte de ideias que vem da separação, né? Essa verdade, ela continua falando em silêncio para todos nós aqui. É uma voz baixinha, né? Como diz na Bíblia, né? O Espírito Santo é uma voz mansa, quieta, suave, que para que a gente possa escutá-lo, a gente tem que silenciar esses barulhos externos que estão chamando tanto a nossa atenção e prende a nossa atenção nisso, não nos deixando olhar para outro lugar. Basicamente é isso, né? Eu vou parar por aqui É. hoje. Tá bom, Gustavo. Gratidão, gratidão pela sua partilha. E agora o Júlio. Bem, pessoal, há mais ou menos uns 30 anos atrás, eu me deparei com um trabalho, uma proposta de um curso que tinha um mestre, que tinha alguém que era um criador disso aí, e esse curso chamava-se Be One. Be One, do inglês, seja um. Isso me atraiu muito, esse convite, seja um. E eu fiquei hoje pensando assim, hoje de manhã, no meu momento matutino aqui, o que eu pensei do que significaria isso, Be One? O que era seja um para mim há 30 anos atrás? O fato é que representou alguma coisa. E esse representar alguma coisa foi expandindo, expandindo, expandindo. Isso foi em 94. Depois, em 2004, eu encontrei um curso em Milagres que também falava de unidade, de separatividade, essa coisa toda. E aquilo foi só incrementando, incrementando e trazendo mais elementos. Eu só sei que essa unidade e o contrário, que é a separatividade, está nos rodeando, está nos rondando. A gente está como algo que nunca vai sair de cena, porque é o assunto principal, é a temática principal. E agora, num curso de amor, a coisa apertou mais. Apertou mais no sentido de que, se a gente for olhar quantas vezes, de cabo a rabo do curso de amor, ele usa essa expressão união, união, eu acho que é a palavra que mais aparece no curso. União, unidade, unidade, união, união, unidade, e a separação às vezes é um pouco para poder fazer uma contraposição. E eu só sei que esse ano, lendo ali nos 40 dias,
mas eu me deparei com um jeito de ver, uma forma de Jesus falar sobre isso, que me deu uma fisgada, mas uma fisgada daquela assim que eu não sei explicar. Eu só sei que eu até postei isso no nosso grupo aí, alguma coisa assim. Ele fala assim, num capítulo mais anterior aqui, eu acho que é até o 11, ele fala assim: a compreensão da unidade pode ser que você não alcance ela completamente agora, mas eu te prometo que você vai sentir essa unidade. Eu te prometo que você vai sentir essa unidade, porque é o que importa. Agora, ela é tão maior, ela é tão grande, é uma coisa tão, que acho que a gente não alcança com nossa mente, com a nossa intelectualidade, o que seja essa unidade. Mas isso importa pouco enquanto a gente estiver na forma. O que importa é sentir essa verdade da unidade. E essa verdade da unidade é o que somos. E aí eu compreendi que a yoga fala a mesma coisa, né? A missão da yoga no hindu é fazer a união. Mas aí tem algumas coisas que atrapalham um pouco a gente, ou que retardam um pouco essa pegada, essa fisgada do que seja essa unidade. Por exemplo, uma imagem da Capela de Sistina, onde tem Deus com um dedinho assim e Adão com outro dedo assim, mostrando que eles vão se unir. Mas ali aí cria no imaginário das pessoas uma união assim, então é a união de um e outro, né? Uma união de um ser com outro ser. E isso eu acho que atrapalha. Ele retarda um pouco mais a compreensão do que é verdadeiramente essa unidade. A unidade que somos. Quando a gente diz que a unidade que somos, isso quer dizer que fora da unidade não somos. E o que fez a ideia da separação foi criar um ser fora da unidade, um ser separado, que é um ser ilusório, que a gente chama de ser egóico, que cria toda e que continua criador, porque criador somos o tempo todo. Só que agora é um criador com a mente separada, que cria toda essa balbúrdia aí que a gente já está vendo. Então, quando a gente tem essa compreensão e esse sentimento de que o que eu sou não é um ser que se uniu a Deus, mas que eu sou essa união e nunca deixei de ser, aí há um descanso. E não basta saber disso, porque o que um livro, um curso de amor está nos dizendo assim, bom, tá bom, a primeira parte do curso é para você compreender quem você é. Agora você vai ter que ser quem você é. Você vai ter que expressar quem você é. Você vai ter que manifestar quem você é. E aí que vai fazer toda a diferença. E o que é manifestar o ser da união? É o ser que está o tempo todo em Deus. E que ele e Deus é uma coisa só. Não é eu e Deus. Eu e Deus, como se fosse dois. Eu em Deus, Deus em eu, e aí é uma coisa só, que vira. Porque só existe. E a melhor representação que eu tenho para isso é o sol e os raios do sol, que viram uma coisa só. Né? Apesar do raio não ser o sol. Mas o sol não existe sem raio, nem o raio sem sol. São uma coisa só, é uma mesma natureza. Então eu sou um ser em unidade, ou seja, um ser em relacionamento. O ser separado é um ser que saiu desse lugar da realidade e criou um mundo à parte, um mundo fictício, um mundo desenhado no quadro, que não é apenas um desenho, apenas uma ficção, e que lá no Curso de Milagres fala o que é irreal não existe. E o que isso faz a diferença? A partir daí você começa a perceber que para ser um ser em união, você tem que começar agora a limpar os seus medos. Todos os padrões de medos que você tem, você é convidado a ir negando, liberando, tirando isso da sua vida, para que você possa realmente ser quem você é, expressar quem você é. Porque não dá para apenas saber que eu sou um ser em união e continuar vivendo os velhos padrões de separação, que são baseados no medo. E são duas coisas que acontecem simultaneamente. Você vai deixando os padrões de medo
E você vai se tornando agora quem você é, um criador. Um criador. Você sempre foi um criador. Sempre foi, mesmo na separação. Mas agora, criar em união é outro departamento. É outro departamento. É um poder que você tem. Você se empodera. Eu estou dizendo isso para poder só colocar que a gente não sabe como é que acontece isso na vida da gente. Quando é que, de repente, esses despertares vão acontecendo? O que eu digo para as pessoas, ontem mesmo eu disse na minha reunião, olha, sabe de uma coisa? Siga em frente, que uma hora o anzol te pega de um jeito. Aliás, ele está nos pegando já desde muito tempo. Só que vai pegar uma hora lá no seu coração, lá de um jeito tal que você vai ser um ser rendido. É o que ele chama do ser realizado. O que é o ser realizado? Eu realizei a união. E agora quero aprender a viver como tal. Não há perfeição em ser um ser realizado. Um ser realizado é apenas um ser que entendeu quem ele é, que sempre foi, e que agora quer aprender. Porque essa é a proposta do curso de amor. Vamos aprender a manifestar quem você é? Ou seja, expressar o amor na fisicalidade? Expressar o ser da união na fisicalidade? Ser um criador em união? Criações, hein? Surpreendentes virão daí. Esse é o convite para todos nós. Tá bom? Muito bom, Júlio. Gratidão pela partilha. Eu estou vendo o Rossini, quer comentar algo? Só pegando o gancho do Júlio, a fisgada do Júlio. O gancho do anzol, está pegando o gancho do anzol. Pegar o anzol aqui. Então é o seguinte, eu pesquei o peixe, você vai pegar o bicheiro, vai tacar o gancho para botar o peixe no barco. Tá bom, só não vou assá-lo, porque não Tá vai dar bom. para repachar. São vivências, e realmente é isso mesmo. Nós só nos tornamos o que somos sendo. Por isso que não é intelectualizar nada, é vivenciar, é experienciar. A revelação está no ser, no sendo. Sempre. É nesse momento dessa relação de intimidade. Essa semana, como muitos sabem, eu tive câncer de próstata, tem 5 anos e meio que eu fui operado. E quem teve câncer, quando você vai fazer exame para ver se está tudo bem, não tem jeito. Vem toda aquela cabedal todo em cima da gente, são tentações que acontecem. Os E fantasmas. aí, fantasma, certamente. Eu estou colocando isso para vocês, primeiro, para ver que nós somos regados a essas ideias fantasmagóricas a toda hora da nossa existência. Uma hora é uma, outra hora é outra, e assim vai. E aí eu estava aqui esperando o resultado desse exame, que é um exame de laboratório, que você mede o hormônio de próstata. Se o seu hormônio está alto, significa que se você tirou a próstata, se o seu hormônio está elevado, é sinal de que o câncer voltou. Mesmo depois de 5 anos. E aí eu estava aqui, sentado nesse lugar que eu estou, sendo tomado pelo medo, pela insegurança. E aí eu falei, mas o que é isso? Eu já não estou mais nessa situação, mesmo sentindo medo, e eu não estava negando, mas eu tenho uma fonte que eu posso recorrer, não é? Então eu fechei os olhos aqui, e aí fiz um centramento e me veio o pensamento que eu não tinha pensado, a voz silenciosa, persista em Javé. Eu falei, puta, esse tal de Javé, nunca nem sei o que é isso. Aí eu fui, eu fui na internet aqui, na minha ignorância, aí Javé está lá, Javé é Deus. Então eu já fui tomado por uma revelação, persista em Deus. Tudo bem, e mesmo assim eu ainda continuei, fechei os olhos de novo, e aí me veio de novo. Leia a página 340. A página 340 é a casa da verdade, é a casa do amor. Viva no amor. Então, por que eu estou colocando isso para vocês? O que é isso, então, que aconteceu? E aí, 10 minutos depois, me mandaram o resultado do exame aqui via celular, tudo negativo, beleza e tudo. Então, o que é? Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Isso, pegando esse gancho do Júlio, isso são revelações
Nós estamos aqui, o Cristo está nos convidando a estarmos abertos ao amor, à unidade, porque ela, à medida que ela se revela para nós, isso nos traz a verdade, nos traz a segurança, e nós confirmamos que estamos numa conexão graciosa, amorosa e verdadeira. Tá bom? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado. Ô, Rosine, eu adorei esse complemento que você fez, especialmente quando você usou um termo, você falou de tentação, essas tentações. Eu acho isso maravilhoso, porque a gente associa tentação com prazeres aí da vida, né? A tentação maior é o medo. O medo é a nossa tentação. É você ouvir, tipo, esses dados aí do laboratório, o PSA, não sei o que, tá alto, o exame e tal, e você se encher de medo. Essa que é a tentação, né? Então, o nosso convite é não cair em tentação. E a tentação não é o chocolate, o sexo, o prazer, uma bebida. Tentação é o medo. É o medo, o mundo inteiro, esse mundo do palco que o Gustavo estava falando, o mundo fantasmagórico aí da ilusão, ele é amedrontador. É o tempo todo, você liga a televisão, notícia, é só para te colocar medo. É o medo do ladrão, é o medo de não sei quem, é o medo da guerra, essa é a verdadeira tentação, né? Que a gente agora está livre para não cair mais nesse conto, né, do vigário, né, nesse conto de tentações aí, porque não temos nada a temer, né? E mesmo que fosse verdade um diagnóstico aí de laboratório que tem câncer, não tem câncer, tem isso ou aquilo, mesmo diante disso não há que temer, né? A gente pode lidar com qualquer situação, qualquer aparente dificuldade com amor em vez de tentar lidar isso com medo, né? Que não funciona e nos empobrece e nos desempodera. O amor nos fortalece e nos empodera. Bom, ótimo, hein? Vou aproveitar o minutinho final que nós temos para convidar a Marisa. Marisa foi uma dos 4 brasileiros nós que tivemos lá na Escócia, né? Em Findhorn, nesse primeiro encontro internacional do curso de amor. E ela estava lá e gostaria de ouvir você, qual foi a sua experiência? Ai, menino, vou falar uma coisa. Bênção sobre bênção. Nossa, a Budi falou aí a história de 16 nacionalidades falando a língua universal do amor. Eu pus exatamente essa frase com aquele vídeo do Raul tocando o Imagine, né? Não, na verdade, não foi o vídeo. O Raul tocou o Imagine e depois a Maria fez aquele vídeo, né? Com o fundo do Imagine e colocou alguns trechos da nossa vivência lá. Mas olha, eu assisto esse vídeo todo santo dia, porque ficou tão bonito. Mas assim, a expressão do amor lá foi tão linda, tão profunda, que é uma coisa assim que só de falar eu fico arrepiada. Porque através da música, a música é uma coisa maravilhosa, né? Eu acho que assim é aquela coisa do som primordial de Deus, que é o Om, e vem a música, e o som é muito amor. E nas nossas danças lá com o Júlio, aquela apresentação com tambor, a gente cantando, para a gente se abrir para as possibilidades, abrir para coisas maravilhosas. Nossa, foi assim muito lindo. E para falar uma coisinha que foi o que mais me tocou, teve uma fala, eu não lembro mais de quem foi, porque foram muitas, né? Que o assunto era a confiança. E aí eu estava assim, eu vou sair daqui na quinta noite e vou para o aeroporto e vou dormir no aeroporto e pegar o voo às 6 da manhã. Não vou para o hotel, vou para o aeroporto e vou dormir. Aí a Suzane vira para mim e fala, Marisa, eu acho que você não vai conseguir fazer isso que você falou, porque o aeroporto nem é internacional, é pequeno, eles fecham. Você não vai conseguir dormir no aeroporto. Na hora que ela me falou isso, bateu essa bendita tentação, o medo.
Eu falei, gente, o que que eu vou fazer então? Para onde que eu vou? Eu não estou acostumada a me virar assim. Aí, na hora que foi a fala da confiança, eu fechei os olhos, olha, eu me arrepio só de lembrar, e falei comigo, né? Trust, trust, confiança, confiança. A hora que eu abri os olhos, a Lynn veio falar comigo. Marisa, você colocou no grupo que você está indo sozinha, tal. Eu, o John, Moody, né? E o Mandy e a... Ai, eu esqueci o outro nome da outra moça. Somos em 4 com você. Vamos rachar o táxi, vamos rachar o hotel. O nosso voo é amanhã às 7 da manhã. O meu era 6h30, o deles era 7. Ou seja, o plano que eu tinha planejado era eu ficar sozinha, mas o plano de Deus é muito melhor. E no fim, nos meus planos eu nem ia conhecer Inverness. E nós fomos os 4, ainda fomos jantar em Inverness, conheci a cidade, jantamos junto, foi maravilhoso. O John me acompanhou até o aeroporto mais cedo, que as duas ficaram dormindo mais um pouquinho. Ou seja, é isso. Tirei as tentações, fechei os olhos, confiei e pronto. Essa é a coisa melhor que eu posso contar da minha experiência, viu? Beleza. A mágica. Foi maravilhoso, maravilhoso. Foi lindo, viu? É isso, gratidão. Zé, foi um encontro bem similar ao que nós realizamos aqui no Brasil, né? Os encontros que nós temos no Mosteiro de Itaici, ou os encontros nacionais de Curso de Amor, ou seja, a gente senta em círculo, somos todas iguais, não tem ninguém melhor, pior, não tem ninguém mais sábio do que o outro, todos são ouvidos, Co-criando, né? todos é uma cocriação. A gente chega lá sem plano. A gente começa um diálogo, por exemplo, em um determinado momento, às vezes com uma ideia semente, né? Lê um parágrafo, alguém comenta alguma coisa, e começa a vir aquela onda. Uma pessoa comenta, outra pessoa fala uma experiência, outra pessoa compartilha um insight, e Música. vai indo. E tudo termina com música, com dança, porque, obviamente, curso de amor é a união de mente e coração. Então, a gente não passa o tempo todo só ouvindo coisas sobre ideias, né? A gente sente também. Os sentimentos são valiosíssimos. É igual a Marisa está falando, foi o que mais tocou. Foi um momento em que um dos participantes pegou um violão que eu tinha pegado emprestado lá do lugar onde eu estava hospedado com a Bud. Levei esse violão lá passava, o cara pegou o violão e começou a tocar Imagine. E todo mundo juntou, todo mundo cantou. Se tornou um momento assim, é difícil explicar, é união. É unicidade. É sentir. É Não sentir. dá para explicar, tem que sentir. Foi muito Sentir, sentir. compartilhar. Nós sentimos a união. E foi o que o Júlio estava querendo dizer. E o Júlio só não achou a frasinha que ele queria achar, porque você começou a olhar para trás, mas na verdade é o É na primeiro frente. parágrafo do próximo capítulo, o capítulo 13. É o Ah, 13.1, que fala, se quiser ler agora, Júlio. você tem razão. Nunca compreenderás completamente o que a unidade significa, mas prometo a ti que chegarás a sentir o que a unidade significa. E só tem um jeito dessa promessa não se cumprir: se você desistir. É. É o que ele fala. Se você falar assim, não tem jeito. Não, isso não é para mim, não. Não. E mesmo assim, você vai ser pego lá na frente ainda uma hora. Tá? Porque não tem escapatória. Nós somos condenados a voltar para casa. Isso aí é irreversível. Não falha. Tá bom? Ninguém fica para trás, ninguém se perderá. Bom, maravilhoso. Muito obrigado, gratidão aí a todos que compartilharam. Com certeza, se tivéssemos mais tempo, os outros seriam muito bem-vindos a compartilhar também. De todos os modos, gratidão imensa aí a todos que fizeram essa escolha de estar presente aqui nesse encontro. E nós continuaremos daqui a 2 semanas com o próximo capítulo, o capítulo 13. Então, uma boa noite para todos e um Boa abraço. noite, noite, boa pessoal. Boa noite. noite. Fiquem em paz.